Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje, como prometido, nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do que Deus deixou escrito em Números, capítulo 18, dos versos 21 até o 32. Vale a pena essa leitura para você entender, né, o que nós vamos comentar aqui hoje, tá? E muito bom. O sistema divino é incrível, é extraordinário. E olha só, vamos aprender como é que o antigo Israel se comportava em relação aos recursos que eles tinham. Né? Deus deu o salário, vamos colocar assim, Deus deu o dinheiro, e como ele orientava as pessoas a viverem com esse dinheiro que ele deu na mão. Olha só que legal. Tinha o primeiro dízimo, que era assim. Você, por exemplo, recebeu, né, teve a colheita e tal, e tinha, né, a plantação, tinha a vinha, tinha o trigo que eles plantavam em grande quantidade, etc. Então tinha assim, se o seu caso era o comércio, era o resultado da sua venda. Então, cada um conforme aquilo que tinha. Mas como era um povo voltado para a agricultura, não é, para o cultivo da terra, para plantar, para o comércio, inclusive, do produto deles, e para manutenção própria. Olha que interessante que Deus orientava, gente. Veja, Deus deu a orientação que esses 10% do que eles recebiam, por isso que a gente falou ontem do princípio da proporcionalidade, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, é de forma organizada, ó, 10%. Você vai usar para quê? Para você trazer de volta para os levitas. Quem eram os levitas? Aquela tribo, né? Vamos dizer assim, a tribo separada para cuidar do templo. Então, por exemplo, tinha que limpar o templo, tinha que acender ali as velinhas que ficavam acesas né, durante todo o tempo do candelabro, entre outras coisas do templo, tudo relacionado ao templo. Tudo relacionado ao serviço, né? Claro que antes eles não tinham templo, mas lembra que eles construíram ali o local do santuário? Era ali que eles serviam a Deus, né? Então, mesmo que não fosse um templo de material, como a gente vê hoje em dia, né? Igreja e tal, de alvenaria, vamos dizer assim, né? Havia um templo móvel. E eles eram para receber esses 10% naquela época, e depois que foi construído um local específico, né? Lembra lá que a gente estudou em Siquém, onde o povo deveria se reunir, estar indo sempre. Haviam os levitas numa região separada por Deus para que eles estivessem. Só que interessante é que esses levitas, gente, que cuidavam tanto dentro do templo, viviam ali ao redor do templo, eles não teriam herança como o restante do povo. Então pensa, alguém está lá cuidando da igreja, tá, em todos os aspectos, né? Então a pessoa é dedicada somente a isso e ela não vai receber herança nenhuma, ela não pode ser herdeira de nada. Essa pessoa só iria receber o salário advindo das mãos da população. Então o povo ia juntar e pagar, né? Vamos dizer assim. Então esses 10% era para a sobrevivência desses que cuidavam do templo. Tá? E veja que esses levitas recebiam, e isso eu não sabia até estudar essa semana o assunto, esses levitas recebiam o dízimo que vinha da mão do povo e eles também davam o dízimo. Para quem? Então, né? Eles davam os dízimos deles para os sacerdotes. Legal, né? É o dízimo do dízimo. Eles também eram ensinados a não serem egoístas, a não ficar com o olho grande em cima daquilo que recebeu. Inclusive, a Bíblia fala que era a melhor parte do que os levitas recebiam do povo que era para ser dada para o sacerdote. Assim como do povo era a melhor parte para os levitas, dos levitas era a melhor parte para os sacerdotes. Olha o sistema interligado, gente, de você dar o melhor para o outro, tá vendo? Porque veio das mãos de Deus e você compartilhar, incrível, né? Interessante. E também havia o segundo dízimo, quer dizer, outros 10% que eles eram orientados a fazer o seguinte, aí havia uma divisão desse segundo dízimo. Olha como Deus ensinou a dividir. A melhor parte já agora diretamente era dada para o sacerdote desse segundo dízimo. A outra parte era oferta de gratidão. Você tem um agradecimento, então dentro dos 10% você vai separar outra parte de oferta de gratidão, quanto lhe couber no seu coração. Tá? Então a melhor parte do segundo dízimo era para o sacerdote, a segunda parte era para a oferta de gratidão
E o restante, então era para dividir o segundo dízimo em 3 partes. Então, essa terceira parte do segundo dízimo era para festa religiosa. Olha só, Deus separava um pouco, não é? Ensinava a separar para a festa religiosa. Isso nos 2 primeiros anos, vamos supor que eles tinham um marco, né? Começou agora, em 2019, você em 2019 vai separar o segundo dízimo, a terceira parte dele para festas religiosas. Quando for 2019, 2020, 2 anos sucessivos seria assim, separado para festa. No terceiro ano, seria separado, em vez de ser para festa, essa última parte, né, do segundo dízimo, seria para hospedar as pessoas necessitadas em casa. Como Deus, eu achei extraordinário, ele deu uma providência. É o seguinte, você vai hospedar alguém em casa, você tem despesa, tem ou não tem? Então, já era para você preparar-se, né, para poder durante um ano reservar esse recurso para poder hospedar alguém. Gente, é ou não é organizado demais o sistema de Deus? E não para por aí não, tá? Então, todos os anos havia o primeiro dízimo, o segundo dízimo e outra coisa que Deus ensinava para fazer constantemente: deixar parte da colheita para os pobres. Ou seja, era para eles colherem as uvas, era para eles escolherem o trigo, eram para eles colherem as azeitonas, e eu gosto muito de azeitona, gostei dessa parte, mas era para deixar nos galhos uma parte. Né? Não era para chacoalhar o galho, e o que ficasse no galho, por exemplo, era para deixar para os pobres que precisasse. Interessante, né? O cuidado de Deus. Veja, gente. Então, o primeiro dízimo para levitas e sacerdotes que cuidavam do templo, das coisas diretamente de Deus. O segundo dízimo para o sacerdote, oferta de gratidão e para a festa religiosa, e no terceiro ano para hospedar as pessoas em casa. E além disso, quando fosse fazer a colheita, deixar parte da colheita para os pobres. Veja só, né? A proporção de Deus para ajudar as pessoas. Tem mais, ó. Terminando esse áudio, eu quero te dizer brevemente como acontecia no 7º, no 50º ano, né? Veja, todos os anos dava o primeiro dízimo, o segundo dízimo e deixava parte da colheita. No 7º ano era o ano sabático. Aí, olha só, todo mundo descansava, era o descanso das pessoas e da terra. E o que nascesse nesse ano, que era de descanso, que ninguém ia trabalhar e fazer nada, era para ser do pobre também. Olha, Deus pensando no necessitado sempre, né? Proporcionalmente, hein? Não é com aquilo que você não tem, não é com aquilo que você não recebe, é com aquilo que Ele dá. E aí, o que aconteceria? Eu fiquei pensando, tá, mas você vai descansar no ano sabático e vai viver como? Vai comer como? Diz a Bíblia, e você pode conferir em Levítico 25, 20 a 22, que Deus fazia o seguinte: ele no 6º ano, ele disse que daria o suficiente para 3 anos, não é nem em dobro. Eu tinha até colocado aqui no livro que Deus daria em dobro no 6º ano. Não, ele daria o triplo. Ele daria o suficiente para 3 anos no 6º ano para você descansar tranquilo. Era para restaurar a condição física, era para perdoar dívida nesse 7º ano, era para libertar escravo, mas não era para mandar o escravo de mãos vazias. Como Deus é justo, gente, na partilha de recursos. Não é? Olha só, se você for demitir, né, um empregado, não deixa ele de mãos vazias, não. Ele tem que ir com recursos na mão. Como é que vai se sustentar? Como é que vai sobreviver? Me fez lembrar do caso, né, da escrava Isaura, né, lutando pela liberdade, a Lei Áurea. E ali colocam-se, né, da escrava Isaura, uma história e tal, etc. Mas eu lembrei da Lei Áurea, onde foram liberados vários escravos e eles ficaram nas ruas, né? Quer dizer, não tinha nem onde morar, eles não queriam nem se libertar, porque não tinha sustento, não tinham o que fazer, entendeu? Olha como é diferente do que Deus ensina. Se você liberar alguém, não deixa sair de mão vazia, não. Como é que a pessoa vai suster, né? Se manter. Deus é muito correto. E lá, depois de 7 vezes 7, né? Quando chegava no ano 50, toda a terra que as pessoas tinham vendido por necessidade, veja, que todos esses casos que a pessoa adquiriu uma dívida,
por necessidade, não é por má administração, não. É porque ela não tinha mesmo recurso, veio uma seca ou alguma coisa, né, que a pessoa perdeu o bem, perdeu aquilo que tinha. A Bíblia fala isso, o pobre ficou sem condições, porque ele perdeu aquilo que foi dado. E aí, sim, Deus falava, perdoa a dívida no 7º ano, liberte o escravo, mas não de mãos vazias. E lá no ano 50, toda a terra retornava para o proprietário original. Legal, né, gente? Olha, isso vale um estudo bem maior, bem mais amplo, mas resumidamente está o sistema de Deus no Antigo Israel. O que que você pode aplicar nos dias de hoje? Deus fala de forma organizada para a gente administrar nossas finanças. E separarmos uma quantia específica para ajudar os outros, né? Para devolver para a igreja, seja qual for a que você frequenta, não retenha na sua casa, não retenha no seu bolso, porque o Deus do Antigo Israel, mesmo Deus de hoje, ele está ensinando a nós compartilharmos, a nós destituirmos do nosso egoísmo e devolver aquilo que é devido para a manutenção do tabernáculo do templo. A administração disso pertence a Deus e àqueles administradores. A minha parte é fazer como Deus recomenda, e é bênção. Se esse sistema funcionasse nos dias de hoje, ninguém sofria necessidade, ninguém precisava roubar, ninguém se envolveria com crimes. É claro que passar necessidade não significa que vai roubar, mas evitaria o necessitado buscar de forma errada, equivocada, a força, porque está passando fome. Né? Então, como Deus é correto na distribuição e Ele dá mais para você compartilhar, não se esqueça. Ou ele dá menos, mas daquele menos que ele te der é ainda para compartilhar, é proporcional às bênçãos. Que Deus nos ajude, né, nos oriente para praticar o que ele aconselha para o nosso bem e daqueles que estão ao nosso lado. Grande abraço para você, fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Não esquece de dar um pulinho no YouTube, dar um joinha, compartilhar as bênçãos de Deus, o cuidado dele para com o ser humano, para com a gente. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau!